Bem, hoje nós vamos conversar com um candidato ao Senado italiano pela América do Sul, representando a comunidade de ítalos brasileiros, Fernando Mauro Treza. Fernando Mauro Treza, que é jornalista em São Paulo, atua em vários canais de televisão, inclusive a TV Aberta de São Paulo, a TV Osasco, e também preside uma associação de canais. Fernando Mauro, um prazer saber um pouco da sua proposta como um representante dos ítalo-brasileiros, aqui a comunidade do Espírito Santo, comunidade de italianos, né? Nós temos aqui praticamente a maior comunidade de italianos no Brasil, proporcionalmente, né? Almir Bressan, queria saudar você e ao público da TV Ambiental, que agora nos acompanha nesta programação, falando exatamente sobre as eleições do Parlamento italiano. E é importante nós dizermos inicialmente que o cidadão tem o direito de votar. Ele não tem o dever, como no caso do Brasil, porque o voto não é obrigatório. Sim. Mas à medida que o ítalo-brasileiro, ele vota, ele participa das eleições, ele sinaliza para a Itália que ele está atento à movimentação política que acontece nesta relação bilateral Brasil-Itália e que ele quer participar. Isso é... Participando da vida política italiana também, Exatamente, né? Isso é muito importante e é através do voto que o cidadão se expressa com as suas preferências, os seus grupos partidários, os seus grupos políticos, as suas tendências e os nomes que ele vai encaminhar do Brasil e da América do Sul para representá-los no Parlamento italiano. Portanto, é muito importante a gente, assim, inicialmente, convidar, né, o ítalo brasileiro para que participe dessa eleição, para que vote, né? Quer dizer, e aí você tem uma maneira ali muito interessante do voto italiano, que é pelo correio, né? O sujeito recebe uma cédula e ali ele faz ali a escolha dele pelo partido e depois pelo nome, ou no caso, o sobrenome do seu candidato. Mas em relação às propostas, Bressan, que você me pergunta a respeito do Senado italiano, da questão da legislação e da questão da representação política, eu digo para você que um dos maiores problemas que o ítalo-descendente tem é em relação ao seu reconhecimento da cidadania. No Brasil, nos nossos serviços consulares, nós temos um processo muito moroso, muito burocrático, e isso é para tudo. É para o descendente que quer ter o seu reconhecimento, no caso de ser reconhecida a sua ascendência italiana para ter a cidadania italiana, e também aquele que já é italiano e precisa de um serviço consular, como, por exemplo, a emissão de um passaporte. Ou até mesmo a renovação de um passaporte, né? No meu caso aqui eu estou... Isso, a emissão ou a renovação, exatamente. Demora muito, é muito moroso o serviço. Inclusive tem até um sistema que o pessoal brinca muito, que é o Prenota Online. Prenota, sim, na realidade é a agenda, né? Então, Prenota Online é o agendamento online, em que as pessoas brincam dizendo que é mais fácil ganhar na loteria do que conseguir o agendamento no Prenota Online. Ali parece muitas vezes, Bressan, que é uma espécie realmente de loteria, porque o sujeito tem uma série de regrinhas, tem que entrar à meia-noite do horário de Roma no sistema para ver se consegue a vaga. E aí, se não der certo para o sujeito ficar acordado de madrugada para conseguir essa vaga, aí só no dia seguinte, e não sei de que jeito, isso tem que acabar. Sim. A tecnologia está aí e ela permite que o agendamento seja efetivo, eficaz. O que acontece, Bressan, quando a gente não tem um serviço consular a contento, é que a gente vai acabar precisando recorrer a despachantes, enfim, a outras esferas que vão ter um custo maior para o cidadão fazer, ou seja, alcançar aquela prestação de serviço. Isso não é justo. Então, o sistema consular italiano, ele funciona muito bem em Buenos Aires, que é aqui do lado,
funciona muito bem em Nova York e por que não funciona bem na rede consular brasileira? Então é importante que a gente realmente avance muito nesse debate, porque você sabe, Bressan, muita gente fala que é falta de dinheiro, mas não falta dinheiro para Buenos Aires. Falam que é falta de dinheiro, mas não falta dinheiro para o nosso consulado em Nova York. Então eu digo o seguinte, não é só uma questão monetária, econômica, mas é também uma questão política que precisa ser resolvida. Infelizmente, o governo central italiano não tem tratado bem os seus filhos que moram all'estero, ou seja, que moram no exterior. E isso, talvez por falta de uma representatividade mais por falta efetiva, de coragem, né? por falta de representatividade, por falta de alguém que diga o seguinte, olha, é necessário olhar para os italianos que moram na América do Sul com mais amor, com mais carinho. É necessário olhar para os brasileiros que buscam a cidadania italiana e que têm a cidadania italiana como irmãos, fratelli, parceiros. Não fôssemos nós, os italianos da sua família, ou da minha família, ou da família do italo-descendente que está nos acompanhando agora. Não fossem essas famílias terem trazido a música italiana, a gastronomia italiana, quer dizer, a famosa dolce vita italiana, a moda, se não trouxessem isso para os lugares nos quais emigraram, a Itália certamente não seria o que ela é hoje em termos internacionais. Em termos internacionais, a Itália é um dos países mais amados do mundo, é um dos países mais admirados, é um dos países em que realmente você tem turismo. Por que isso acontece? Por causa da sua família, da minha família e da família do ítalo-descendente que está nos acompanhando agora e que difunde o Made in Italy, né? Difunde as grandes questões, o vinho, o queijo, tudo aquilo que a gente tem de bom na Itália é difundido pelas famílias que moram, não na Itália, mas que moram no exterior, moram fora da Península Itálica. Então é importante o governo italiano olhar para esses italianos com mais amor, com mais respeito, e para você exigir esse amor, amor você não exige, na realidade você conquista, né? Mas para você exigir o respeito você tem que ter, e isso você tem que fazer com uma postura política de um representante da América do Sul, que diga o seguinte, olha, nós temos, o nosso direito não é a favor, nós temos a nossa representatividade, nós fazemos a Itália grande, por favor, queira nos respeitar. Eu acho que esse é o recado que o ítalo-descendente quer dar para o governo central italiano e que nós daremos ao chegar no Senado na relação política que precisa ser estabelecida entre Brasil e Itália. Fernando Mauro, aqui no Espírito Santo nós também temos uma relação comercial, né, com a Itália, vários empresários aqui do nosso estado, principalmente no setor de mármore e granito, rochas ornamentais, que somos o maior exportador do Brasil, né, apesar de sermos um estado pequeno, e temos também uma relação grande com a Itália, com Carrara, com algumas regiões lá. E também na parte de turismo, de agroturismo, agricultura, né? Também a vinda de italianos para fazer agroturismos aqui, a ida de brasileiros para a Itália, para fazer turismo na Itália. Então, existe outras áreas de negócios que poderiam ser incrementadas com a Itália, né? O senhor poderia, se coloca também na disposição de fazer esse tipo de interface? Então, eu acho que nós temos muito a fazer nesse intercâmbio, como você mesmo disse, Brasil e Itália. E no que diz respeito ao comércio exterior, você sabe que nos últimos anos o comércio exterior entre Brasil e Itália caiu em 30%, muito por conta da crise europeia e muito por conta da crise brasileira. Caiu em 30% o volume de negócio Brasil e Itália. E eu acredito que seja importante você focar nas vocações dos países. Quando você tem um país que é vocacionado, tem que focar naquilo. Por exemplo, a Itália tem, como você mesmo citou, muitos produtos que fazem o famoso Made in Italy, que é o azeite, o vinho, você tem lá o tecido italiano, né, que também é exportado para o mundo todo. O design. Então, o design, exatamente, empresas de design. Então você tem o Made in Italy, que é uma cesta de produtos onde a Itália tem excelência. Vamos olhar aqui para o lado do Brasil. Onde é que a gente tem a vocação do Brasil? Ela está no agronegócio. Então, você tem um agronegócio, seja na área do produto que você
retira da natureza e você processa ele, porque aí quando você processa, você agrega valor a ele para depois exportar, seja o produto in natura e seja também uma outra questão que é importante a gente chamar atenção para as empresas brasileiras e italianas, que é a indústria aeroespacial. Se você imaginar que apenas 5 ou 6 países no planeta Terra são capazes de ter indústria de montagem de tipo aviões Embraer, como a Embraer, você vai ver, e a Itália tem muitas rotas internas que precisa de avião pequeno, avião executivo, como o Embraer 190, por exemplo. Então, sim, o Brasil precisa focar, ou seja, na indústria aeroespacial, no agronegócio e buscar essa relação com a Itália. E a Itália certamente vai também focar naquilo que ela faz de melhor, que é o famoso Made in Italy. Então, o comércio exterior é foco naquilo que se faz de melhor. Vamos focar nisso, vamos fazer bons negócios com a Itália, que esperamos, agora no ano passado, foi o primeiro ano em que a Itália voltou a crescer, cresceu um pouquinho, cresceu 0,2% no seu PIB, mas ela estava com uma retração, estava caindo o PIB italiano, e agora voltou a crescer. Então, que a gente possa acompanhar esse crescimento de recuperação do PIB italiano em relação ao PIB brasileiro também, para fazermos bons negócios. O Brasil é italiano, o exemplo disso é o Espírito Santo, que tem 70% da sua população de origem italiana. No Brasil, 15%, são 30 milhões de ítalo-descendentes que nós temos no Brasil, ou seja, 1 a cada 6 pessoas, 15% da população é muita gente, é uma das principais comunidades que nós temos no Brasil, é a comunidade italiana. E naturalmente, nós temos o mundo todo para fazer negócio, né? Mas normalmente as pessoas procuram aqueles que têm maior afinidade cultural, né? Uma afinidade que normalmente facilita os negócios, assim como na Ásia os asiáticos preferem fazer negócios entre si. Então vamos lá. O Brasil, apesar de ter o maior número de descendentes na América do Sul, não é o país que tem o maior número de cidadanias reconhecidas. Você sabia disso? Não sabia disso. O país que tem o maior número de cidadanias concedidas pelo governo italiano é a Argentina. Tem quase o dobro de cidadanias do Brasil. Então vamos aos números. O Brasil hoje tem cerca de 400 mil cidadanias reconhecidas, enquanto a Argentina tem quase 800, 700 e tantas mil. Agora, você está falando... E a população de ítalo-brasileiros daqui e de lá? Então, e aí o que acontece? A Argentina é um país 4 vezes menor que o Brasil, 50 milhões de habitantes, contra 200 milhões de habitantes do Brasil. E aqui nós temos 30 milhões de descendentes, ali tem alguma coisa como 20 milhões. É muito descendente também, proporcionalmente até mais. Mas não justifica eles terem tantas cidadanias a mais, no caso o dobro do que o Brasil. E aí eu volto a falar naquela questão infelizmente, dessa questão do preconceito. Se você vai para o serviço consular argentino e vai pedir o reconhecimento da sua cidadania, demora 2 anos. Se você vem para o Brasil, demora 15 anos. Se você pede um passaporte na Argentina, demora alguma coisa como 1 semana. Se você vem para o Brasil, demora meses, se você conseguir. Então, tem alguma coisa errada. Se você considerar quem cuida do serviço consular na América do Sul, é o Ministério de Relações Exteriores. E o mesmo ministério que cuida da rede consular brasileira, cuida da rede consular argentina. Então, você não pode admitir que o processo para um seja mais rápido, para o outro seja mais moroso, porque o processo é o mesmo para todos. É baseado numa legislação italiana. Então, o que eu posso dizer para você, Bressa, é que nesse equilíbrio de forças, cabem à América do Sul 2 senadores e 4 deputados federais. Desses 2 senadores, no passado o Brasil não participava muito dessa eleição, a Argentina acabava elegendo esses representantes. E aqui, entre os deputados federais, também acabava elegendo a maior parte desses representantes. Muito bem. Quando o Brasil começou a participar mais ativamente nas últimas eleições de 2013, o que aconteceu? Foram eleitos dos 4 deputados, 2 pela Argentina e 2 pelo Brasil. E dos 2 senadores, um é oriundo da Argentina e o outro é oriundo do Brasil. Agora, para a gente manter esta representatividade dos brasileiros
que vão representar a América do Sul no parlamento italiano, primeiro, acho que é uma questão de vocação. O Brasil é a maior economia da América do Sul, né? É a maior população da América do Sul e tem o maior número de ítalo-descendentes da América do Sul. Então é justo, por motivo de justiça, que nós tenhamos um representante que nasça do Brasil, né, mas que seja um italiano de coração, que é o meu caso, e eu sou no brasiliano di nascita, italiano di cuore, ou seja, eu sou brasileiro de nascimento, mas eu sou italiano de coração. Então é importante que você tenha esta representação no parlamento italiano e que essa representação seja a representação que os ítalo-descendentes aqui querem, ou seja, qual é o estilo de representação, qual é a postura que você imagina. Porque tem também, Bressan, a postura do parlamentar que acha que tá bom assim. Sim. Não, o serviço consular tá bom. Vamos resolver. E outra coisa, Fernando, a gente nunca aqui no Espírito Santo teve um contato, como nós estamos tendo agora com um pré-candidato, como a gente está falando com um candidato ao Senado. Esperamos que a gente possa ter alguma inter-relação, né, com o nosso representante. Olha, eu agradeço, vamos ter essa relação. Eu posso dizer para você, Bressan, sem medo de errar, que hoje a Itália não vai bem sob o ponto de vista político. A Itália tem um povo maravilhoso, recebe bem as pessoas, recebe bem o turista, trata bem as pessoas, é um povo que foi abençoado por Deus nas suas paisagens naturais. Então, tem tudo de bom na Itália. Agora, a classe política, ela tem sido muito criticada pelas posturas que tem tido. Então, eu acredito que realmente nós precisamos avançar no rumo que este sentimento latino, esse sentimento sul-americano possa realmente estar no parlamento italiano. Por exemplo, é típico do sul-americano o inconformismo. A gente vê os panelaços na Argentina quando está triste. Tá triste, né? Triste é uma palavra muito fraca. Quando está revoltado com o governo. A gente vê as pessoas indo às ruas quando, inclusive, aqui no Brasil tem inclusive o poder de derrubar o presidente da República. Já foram depostos 2 presidentes da República com a força do povo. Então, o movimento sul-americano, que já passou por ditaduras no passado, sabe a importância do direito ao voto. O direito ao voto é um direito sagrado, que infelizmente, Bressan, acredite você ou não, a Itália, vivendo no século XXI, nega aos seus filhos. O presidente da República, ele é eleito indiretamente. E aí você tem um probleminha em relação a isso, por um colégio eleitoral. E você tem um problema em relação a isso, que é o seguinte: falta representatividade e uma palavra que é legitimitar. A legitimidade. Por que eu digo isso para você? Se eu perguntar para você, Bressan, quem é o presidente da França, você saberia me responder? Sim. Emmanuel Macron. Por que todo mundo sabe que o Emmanuel Macron é o presidente da França? Eu vou responder para você. Porque ele foi sufragado, ele foi votado, ele apresentou um projeto de governo para os franceses e ele teve que ir para o debate, ele teve que ir para a disputa, ele teve que defender as suas ideias, os seus pontos de vista. E ele teve uma cobertura da imprensa local, nacional e da imprensa internacional. Por isso, nós sabemos... Agora, na Itália é uma sala fechada com 1000 pessoas que vão lá e escolhem o presidente da República, que inclusive muitas vezes não tem interlocução com o povo, não tem relação com o povo. E aí é por isso, Bressan, que nos últimos 70 anos, na Itália nós tivemos 67 primeiros ministros. Isso é uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, 67. Que não é vista em muitos países do mundo, inclusive países que são chamados de terceiro mundo. Quer dizer, essa questão da legitimidade, você pode pegar, por exemplo, o caso da França, que eu defendo para a Itália, é que você tem um presidente da República eleito pelo povo. E depois você tem um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. O que muda nessa história toda? A França é assim, o Macron eleito pelo povo e o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Muito bem. O que muda isso? Muda que o presidente ele passa a ter um potencial eleitoral. Ele passa a ter uma legitimidade. As pessoas confiaram nele para representar a Itália. Então, a hora que ele pega um avião e vai falar com o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente do Brasil, ou o presidente da Argentina,
ele está falando com o apoio de milhões e milhões de votos de uma democracia da Europa Ocidental. Agora, fortalece o Estado italiano. Governo italiano. E o governo, se tiver problemas, voto de desconfiança, que é o voto de desfiducia, aí cai o governo, como acontece nos parlamentarismos, né? Fernando Mauro, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu gostaria que você falasse algumas considerações finais. Ok, olha, Bressan, muito obrigado por essa oportunidade de conversar com o povo do Espírito Santo, falando a respeito desta candidatura que eu não sou candidato de mim mesmo. Eu represento uma corrente de pensamento que acredita que as relações Brasil-Itália podem chegar a um momento muito melhor. Eu acredito que, como disse a Revolução Gloriosa inglesa, one man, one vote. Em italiano, uno uomo, uno voto. Um homem, um voto. E por isso eu defendo eleições diretas para presidente da República. Não é só porque eu defendo, não. Eu perguntei para 50 italianos na Itália, na última viagem que eu fui, se eles gostariam de votar para presidente da República. 48 me responderam que querem votar para presidente da República. Eu defendo que a relação das filas dos consulados, muitas vezes do maltratamento que recebem os ítalo-brasileiros nos consulados, que isto seja resolvido por uma questão política e não apenas pela via econômica. É lógico que nós queremos o dinheiro para o consulado, é lógico que isso é importante, mas eu quero declarar para você que está me acompanhando que isto não resolve. O que resolve é ter um presidente na Itália, um presidente brasileiro que se encontrem e passe uma borracha em tudo esse passado e possam estreitar relações dali para frente. Por isso, eu peço o seu voto nessas eleições para o parlamento italiano para poder representá-lo dignamente com a coragem que é necessária para este momento no parlamento italiano. Eu sou Fernando Treza e aí quem for votar, eu peço o seu voto primeiro colocando um X sobre o nosso partido, que é o Civica Popolare, e ao lado escrevendo o meu sobrenome, que é o Treza, T-R-E-Z-Z-A, Treza. Ok, muito obrigado, Fernando Mauro Treza, pela sua entrevista e desejamos sucesso aí na sua caminhada. Muitíssimo obrigado, Bressan. Um abração a você e a todos os telespectadores que nos acompanham.